Ester capítulo 8, versículo 15 a 17. É claro que eu estou pegando uma parte do texto. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes, dias de folguedo. Muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Diga um amém bem forte, diga. Curva assim a sua cabeça, se rende agora, por favor. Fecha os olhos. Pede para Deus falar com você. Fala aí para Ele, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Se você estiver do lado de alguém aí que você gosta muito, ora por ela. Fala, Senhor, fala com ela aqui. Pai querido, em nome de Jesus, Tua palavra é o poder do Senhor para nós. Tua palavra é uma lâmpada, Senhor, sobre o nosso caminho. A Tua palavra é a resposta certa. A Tua palavra é alimento. E nós estamos aqui dizendo que nós precisamos da Tua palavra. Fala mesmo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Eu confesso que eu não lembro esse imóvel aqui, é sede própria nossa, nós construímos isso aqui. Mas eu confesso que eu não lembro por quê. Tentei lembrar alguma coisa, não consegui lembrar. Por quê? Porque eu moro lá no Parque das Alamedas. Por que eu vim para cá e vi esse terreno? Não lembro, gente, por quê. De verdade, tentei lembrar por que nós viemos aqui comprar esse terreno. Nós compramos esse terreno aqui. E tínhamos o desejo, o sonho de comprar esse aqui do lado. A igreja era isso, era esse terreno e esse aqui do lado. Era a visão mais próxima que eu tinha, era essa. Então nós compramos esse aqui, a perder de vista para pagar. E o sonho era comprar o do lado. Mas quando nós compramos esse aqui, o dono do lado começou a construir. Eu até chorei. Porque eu falei, meu Deus, como que vai construir agora? Porque a igreja, só aqui é um imóvel. Só aqui não vai dar. Não dá. E eu chorava, falava com Deus, Senhor. E eu não conseguia enxergar, ter uma visão desse imóvel aí. Era um terreno isso aí, uma faixa ali. Eu não enxergava, eu enxergava aqui e ali. Mas ali começou a construir, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pagando, porque era muita parcela. A gente não tinha dinheiro. Nós compramos em muitas parcelas. Falei, vamos pagando e ver o que Deus vai fazer. Né? E eu vinha aqui na frente. Era muito usado aqui por causa dos motoqueiros, usavam droga, paravam aqui. Eu vinha muito aqui para ficar de olho, olhar. Um dia eu, assim, olhei e vi esse terreno aí do lado aí. Não tinha enxergado ainda direito, e vi. E vi, assim, não sei se você entende falar assim, porque eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não desenho nem casinha. Acho que com régua sai, gente, uma casinha, né? Mas, assim, coisa de Deus mesmo, porque eu imaginei algo, eu vou falar essa expressão, eu imaginei algo assim, imaginei aqui, assim. Mas, esse terreno eu fui descobrir, era muita dívida.
esse terreno ali, que vai até lá embaixo, era muita dívida, até com o governo, muita penhora. Eu chorei, falei, meu Deus do céu. Mas eu falei, vamos pagando, até ver o que Deus vai fazer. Um dia eu recebo uma ligação, um homem, um investidor aqui de Guará, que tinha muitos imóveis, me ligou e falou, pastor, você é pastor, não é pastor? Eu falei, sou sim. Ele falou assim, preste atenção no que eu vou falar agora. Ele falou assim, eu fiquei sabendo que vocês querem construir uma igreja aí no Pedregulho. Fala para a pessoa do lado assim, Deus sempre vai falar dos seus sonhos para quem precisa ouvir. E como é que ele soube que a gente queria construir igreja? Ele falou, soube que vocês querem construir uma igreja. Eu falei, é verdade. Ele falou assim, então, compra o terreno do lado. Eu falei, mas até usei uma expressão assim, é rolo. É muita dívida. Ele falou assim, então, mas eu comprei. E quero vender para vocês. Uau. Quando ele falou isso, algo dentro de mim gritou, não sei se tem crente aqui, mas gritou dizendo assim, Deus está nesse negócio. Aí, eu falei, cara, queremos comprar. Não estava pagando isso aqui em não sei quantas parcelas aí. Queremos comprar. E aí, quando ele falou o valor, eu desliguei o telefone. Não sei se eu tremi, o que foi, eu desliguei o telefone. Ele ligou de novo, falou, pastor, caiu a ligação. Eu falei, não caiu não, eu que desliguei. Você não quer vender esse valor, você não quer vender. Ele falou, pastor, mas você não sabe negociar? Coisa que eu tenho ferro para negociar, eu não sei. E aí fomos numa guerra. Mas gente, eu sabia que Deus estava nesse negócio. Aí guerra para lá, guerra para cá, tal. E aí ele perguntou. Quando ele perguntou, ele falou assim, mas quanto o senhor quer pagar? Gente, aí eu falei. Deus estava no negócio. Quando eu falei o valor, ele desligou o telefone. Você ri, eu comecei a orar para ele ligar de novo. E não ligou. Passou alguns dias, tudo tal, ele ligou. Ele falou, pastor, vou vender para vocês vão construir igreja. E vamos acertar a documentação, acertar o pagamento. Quando ele for pagamento, eu falei, pera. Eu não falei como eu quero pagar. E aí, ele falou, não, você está brincando. Quando eu falei como a gente queria pagar, ele falou assim você me ofende. Falou isso. Desligou o telefone e tal, ficou um silêncio, gente. Silêncio. Passou vários dias, ele ligou. Ele falou, pastor, o terreno é de vocês. É de vocês. Vamos passar documentação, vamos fazer o pagamento desse jeito aí que você falou. Palavra de hoje eu quero ministrar no seu coração, e eu queria muito mesmo que você abrisse seu coração e ouvisse. Palavra de hoje, faz tempo que Deus está cuidando de tudo para você. Fala para alguém do lado assim, faz muito tempo. Do jeito que eu contei a história, você deu risada aí e tal, você falou, mas você consegue, por favor, do jeito que eu contei aqui brincando, abreviei muita coisa, você consegue enxergar que já fazia, muito tempo que Deus já estava cuidando de algo? Que esse terreno estava tudo penhorado, um monte de dívida ali. Era a entrada da nossa igreja, era o ministério infantil lá em cima, era a nossa cozinha do sopão. Imaginava isso? Era o corredor da noiva. Para quem vai casar aqui, olha lá, ali é o corredor da noiva. Coisa mais linda,
Você casou aqui. Essa história que eu li para vocês, ela vem falar disso, e eu queria ministrar isso, mas antes, Isaías capítulo 55, agora olhe para o telão. Isaías 55, 8, 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pode dizer um amém? Faz muito tempo que Deus já está cuidando, antes mesmo até de você sonhar, antes mesmo de você imaginar, e nem nos melhores dias da sua vida você imaginou, mas Deus já estava, olha, trabalhando ao seu favor. Ele já tinha pensado nisso, né? Essa história que eu li, e agora eu vou pedir que você preste muita atenção, essa história que eu li no livro de Esther, eu li como se, não é o final é mais lindo do que isso que eu li ainda, o final. Eu peguei essa parte da história ali do livro de Esther, que fala assim, olha, conta assim, eu estou pegando essa história, fala assim: e Mardoqueu saiu do palácio vestido de coroa, com veste real. Olhe para mim, não foi assim que ele chegou lá. Alguém já leu essa história? Ele chegou vestido de pano de saco e cinza sobre a cabeça. Mas olha aqui, mas Deus já fazia muito tempo que já estava fazendo alguma coisa. Essa história é linda, gente. Eu vou contar essa história para você. O rei deu uma festa, convidou muitos reis, convidados de honra. Ele deu uma festa maravilhosa. E ele queria nessa festa, preste atenção aonde que Deus começou a trabalhar. Isso que eu queria que você enxergasse, que é isso que Deus vai falar conosco hoje. Faz muito tempo que Deus começou a fazer algo pensando em te ajudar, pensando em te abençoar. Não é agora, não é que você vai orar agora, Deus vai começar a fazer. Já faz tempo que Deus está cuidando de você. Já faz tempo que o amor de Deus já está sobre a sua vida. Já faz tempo que os olhos de Deus estão sobre você. Aí ele queria que a rainha, e ela era bonita demais, ele queria que ela entrasse na festa vestida, bem vestida e com coroa, ele queria. Ela falou: não vou. Gente, foi um escândalo na época, ela falar aquilo, não vou. Ela falou: não vou, ele mandou ela embora. E agora o rei não tem rainha. Preste atenção, já que Deus está trabalhando. O rei não tem rainha. Alguém foi dizer para o rei, falou: olha, não pode, o senhor não pode ficar sem rainha, o senhor tem que ter uma rainha. Ele falou: mas como é que nós vamos fazer? Vamos fazer assim, nós vamos agora dar uma ordem em todo o reino, e nós vamos buscar mulheres em todo o reino. Não sei se você sabe, tem mais mulher que homem. Você sabe disso. A mulherada está dominando. Gente, pensa numa quantidade de mulher. Tinha um homem chamado Mardoqueu. Ele cuidava de uma menina, de uma moça, que os pais tinham morrido. Tios dele. Os pais morreram, ele adotou e começou a cuidar dela. Quando ele soube, falou: o rei vai escolher uma rainha. Ele colocou a menina no meio. Falou: não, você vai também. Só não fala que você é judia, fica quieta. Vai lá no meio e não fala nada. E mandou ela lá. Quando ela chegou lá, era um processo demorado. Banhos e mais banhos, enfeites, era uma coisa assim, demora quase 12 meses. O homem que entrava com as mulheres era um desfile. O homem que pegava as mulheres assim na mão e entrava diante do rei, ficou encantado com Esther. Veja onde é que Deus está trabalhando, lá atrás. Ficou maravilhado com Esther. Enfeitou tanto ela, mas tanto, porque a Bíblia fala assim: e ela achou graça diante dele. Recebe o que eu vou falar aqui. Mas era Deus que já fazia muito tempo que estava cuidando do seu povo.
enfeitou Esther, preparou Esther. Quando ela entrou, o rei não quis ver mais nenhuma. O olho do rei virou. Só o homem sabe o que é isso. Virou a química. O rei falou: é essa. Para tudo. Agora preste atenção. Agora no reino tem uma rainha e ela é do povo judeu. Quem está me acompanhando até aqui? Segue comigo. Um homem lá, um conselheiro, vai dizer para o rei, chega para o rei e fala assim: tem um povo aqui nesse reino, eram muitos, mas tem um povo aqui nesse reino, que as leis deles são totalmente diferentes das nossas. Aleluia, gente. Eles são assim. Eles têm um modo de vida diferente. Odeio eles. E falou para o rei: vamos matar esse povo. O rei nem sabia que povo é esse. Que povo é esse? O rei, para ele não. O rei tirou o anel do dedo, deu para esse homem e falou: faz o que você quiser, mata lá, resolve lá. Quando Mardoqueu ficou sabendo, rasgou suas vestes, se vestiu de saco, jogou cinza e andava pela rua gritando, desesperado, até chegar na porta do palácio. Ele só não podia entrar, ele ficou na porta do palácio, em prantos, chorando, e mandou recado para Esther: preciso falar com você. Quando ele conseguiu falar com ela, ele contou para ela, falou: olha, há um decreto de morte para todo o povo judeu. Dia tal, qualquer pessoa pode matar um judeu. E ele falou assim para ela, preste atenção: será que não foi por isso que você se tornou rainha? Será que já não faz tempo que Deus já está cuidando de nós? Você crê nisso? Muito tempo já. Aí Esther foi falar com o rei e falou para ele assim, ele amava Esther, ela falou para ele: querem me matar. Gente, imagina sua esposa falar assim para você assim: querem me matar. Que isso, está brincando, né? Não faz isso, que isso? Querem me matar. O rei ficou louco, o rei ficou indignado. Como matar a rainha? Como assim matar a rainha? Ele falou: querem acabar comigo e com todo o meu povo, porque eu sou do povo judeu. Aí o rei quis saber quem era. Ela falou: é o seu conselheiro. Como nenhum decreto podia voltar para trás, o rei deu um outro decreto: qualquer judeu poderia se defender, poderia lutar por sua própria vida. Diz que isso foi tão forte, o ânimo, a coragem, a vibração deles foi algo assim tão forte, tão marcante, que até quem não era judeu achou melhor ser judeu, com medo do que poderia acontecer. Palavra de hoje, gente, preste atenção: faz tempo que Deus está cuidando de tudo para você. Você pode falar isso de novo para alguém que está do seu lado, bem forte? Fala para ela aí. Aleluia. Vamos lá, vamos estudar isso, vamos estar juntos aqui. Quando começou a pandemia, né, a igreja fechou, foi um caos, e começou a vacinação aqui em Guaratinguetá, 90 anos mais, e a igreja fechada. E no primeiro dia da vacinação, eu estava vindo trabalhar e eu passei ali no AME ali. Puxa, estava uma loucura aquilo, eles estavam tentando fazer, mas um sol,
o trânsito ali na frente do AME. Eles estavam tentando fazer o melhor que podiam, mas não tinha como fazer ali no AME. Estava um caos ali, os idosos lá. E eu passei. Quando eu passei e vi aquilo, eu fiquei chocado, porque a igreja aqui fechada, final da rua aqui, rua larga aqui. Na hora eu falei, poxa, fazer a vacinação lá na Carisma. Pensei isso, eu pensei. E aí corri atrás, o Wagner me ajudou, ligamos lá para a secretária da saúde, e falei com ela, eu falei, olha, passei aí, vi que está uma loucura tal, a igreja no final da rua aí do AME, lá embaixo está fechada, não está tendo culto lá, vocês podem fazer a vacinação lá. Ela veio correndo para cá, veio aqui, quando ela viu, ela falou, pastor, mas pode? Eu falei, claro que pode. Abrimos a igreja, os enfermeiros vieram para cá, médicos vieram para cá, montou todo o esquema aqui, montou os computadores, pegamos um computador nosso aqui, inclusive, para ajudar. Tinha gente que pedia oração para mim, falava assim, chegava aqui, o senhor ora para quem não é crente? Eu falei, principalmente para eles. E era uma loucura aqui, tinha dia que eu parecia, teve gente que perguntou se eu era da Secretaria da Saúde. Eu falei, do céu. Porque eu dava ordem aqui, falei, gente, senta, gente de pé. E lotava aqui, ó, de cadeira aqui, ali eles entravam, faziam a ficha tal, tomava vacina, a gente tinha medo da vacina, queria segurar na minha mão. E eu falava assim, olha para mim, não olha para a agulha, olha para mim. Olha para mim, não sei se ela tinha mais medo de olhar para mim do que da agulha, mas olhava, olha para mim, não olha para mim. E aí tomava a vacina e ia embora, rindo e tal. Foi de 90 a 60 anos. Nem vou perguntar quem tomou aqui, porque senão é a sua idade. Mas foi aqui na Carisma. Depois já arrumaram outros lugares, foi muito bom. A cidade, graças a Deus, pôde atender. Gente, passou, o tempo passou. Nós somos muito abençoados com o trabalho social pela Associação Cristã de Osasco. Nós éramos filial deles, nos ajudaram muito, mas muito, gente. Nossa, era uma bênção que eles fizeram por nós aqui. Mas chegou a hora da gente abrir a nossa aqui. Até foi um pedido da própria cidade que a gente abrisse uma associação nossa. Nós abrimos, encerramos lá a filial, abrimos a nossa associação. Porém, para tirar a utilidade pública, e nós precisávamos, por uma série de coisas, inclusive algumas coisas eu vou estar contando para vocês daqui a alguns dias, que vai acontecer. E nós precisávamos da utilidade pública, e para isso tem que ter entre 2 e 3 anos de atividade na cidade. Nós tínhamos acabado de abrir o CNPJ, abrimos agora, recente. Mas foi para a Câmara votar, foi lá para votar. E falou, vamos ver, vai para a Câmara votar, se os vereadores achar que é. E eu fui na votação. Eu fui lá na votação no dia, e cheguei lá. Quando falou assim, agora na ordem do dia, vamos votar aqui a utilidade pública da associação, lá da Igreja Carisma. Quando falou isso, todos os vereadores falaram assim, minha mãe foi vacinada nessa igreja. Minha avó foi vacinada nessa igreja. Agora, vocês acham que eu pensava isso? A gente não pensava nem em ter. Mas olhe para mim, mas já fazia tempo que Deus estava cuidando de tudo. Fazia muito tempo já. Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. Ele não dorme. Ele não vacila. A palavra diz, os braços continuam estendidos. Faz tempo. Diz a palavra assim, antes mesmo que você peça, eu responderei. Porque Deus já pensou, Ele já está tudo nele já. E quando os vereadores começaram a falar um por um, foram votando todos, unânime, todos. E quem terminou para dizer que já estava aprovado, disse assim, tudo que a Carisma vier aqui nesta casa e falar, porque Deus
Deus já tinha preparado todas as coisas. Você crê nisso? Me acompanha, eu queria te levar a entender isso, porque senão você está pensando que agora você vai orar, e agora Deus vai começar a trabalhar. Não, Deus já está trabalhando faz tempo, Ele só está esperando você falar com Ele a respeito disso. A sua bênção já saiu faz tempo, já foi ordenada faz muito tempo. Então eu queria falar com você sobre isso, como perceber esse cuidado de Deus, como você viver dessa forma, viver entendendo que não é agora não que algo está acontecendo e que Deus vai, não, isso já estava no coração de Deus. É que os nossos pensamentos são limitados, não alcançam, mas nos pensamentos de Deus Ele já viu o fim da sua história e já pensou em tudo. Alguém acredita nisso? Fala para alguém do lado, e a sua história não vai terminar assim. Crê nisso? Então vamos lá, gente. Como que a gente começa a perceber esse cuidado, esse trabalhar de Deus no turno da noite? Como é que Deus está trabalhando de coisas que eu nem sei, mas Ele sabe, porque Ele é onisciente, Ele já sabe, Ele já está movendo céus e terras, Ele já está trabalhando. Como que eu percebo isso a fim de que eu descanso? Porque o meu Deus sabe todas as coisas. Antes que haja uma só palavra na minha boca, Ele tudo sabe. Como perceber? Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, e aí eu quero restaurar algumas coisas de crente, a gente precisa trazer de volta. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Diga um amém aí, diga. Hebreus 10, 23, está aqui no telão, acompanha aqui comigo. Fala assim, olha, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só, a promessa faz Deus mover céus e terras, só que não é agora, já faz muito tempo que Ele está fazendo isso. Então é muito importante você restaurar, resgatar para a sua vida a promessa de Deus na sua vida. É muito importante. Nós, povo de Deus, nós precisamos ter promessas de Deus na nossa boca, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se tardar, espera, Ele está trabalhando. Mas Ele não começou a trabalhar agora não, já faz muito tempo que Ele começou a trabalhar. Eu contei para você que eu não lembro por que eu vim comprar esse terreno aqui, final da rua do AME, porque no AME não dava para fazer, mas aqui dá para fazer. Você acredita nisso? Você acredita nesse pensar de Deus em detalhes? Você acredita que Deus tem o desenho completo? E que Ele está trabalhando já num desenho completo? Nós precisamos viver dessa maneira, entender que o projeto de Deus não está começando agora. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, todos os dias da sua vida estão escritos nele. Então já faz muito tempo que Deus está trabalhando, que Deus já está fazendo o que você precisa. Números 23, 19 diz, Deus não é como os homens, que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Hoje eu desafio você a olhar dessa maneira a promessa e entender que Deus já faz tempo que está trabalhando, vela por ela, porque vai se cumprir sobre a sua vida e sobre a sua casa, e é geracional, sobre seus filhos, seus netos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não gerei filho para o inferno. Você olha agora e fala, está esquisito isso, mas a promessa se cumprirá. Por isso os meus olhos estão nele, porque Ele está trabalhando, Ele está movendo céus e terras, e a promessa ela vai se cumprir, e o que Ele falou vai se cumprir, e ninguém pode deter o Senhor, e agindo Ele, ninguém vai impedir, e já faz tempo que Ele está agindo já ao meu favor, já faz tempo que Ele tem dado ordens a anjos, já faz tempo que a promessa ela está sobre a minha vida, e fiel é o que prometeu.
Aleluia. Deixa eu falar uma palavra, recebe aí. Há uma promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Ah, pastor, mas o senhor não sabe que antes de mim foi só tranqueira antes de mim, pastor. Minha família é um caos. Mas olha só, em você, e já faz tempo isso, Deus quer escrever uma história nova. Aí você fala, mas como? Ele já pensou em tudo. Você tem que começar a viver dessa maneira agora. Olhar, não se dê por derrotada, não se dê por história perdida, nenhuma história perdida. Ele está trabalhando. Crê nisso? Vamos lá, outra coisa. Perceba que Deus está agindo. E agora eu queria, olhe para cá um minuto só, porque nós precisamos, irmãos, olha aqui para cá, igreja, ter visão, olhar pela fé, não por vista, olhar por fé. Nós vamos começar assim, a perceber que tem coisas que é Deus, para nós, o conceito nosso está errado demais, porque para nós assim, Deus só é Deus, quando a resposta é sim. Se a resposta é não, não é Deus. Se a porta fecha, para nós não é Deus. Mas olha aqui para mim, às vezes fecha, porque Deus tem algo maior. Imagina, nós compramos esse imóvel aqui, querendo comprar esse do lado, o cara começou a construir. Eu chorei. Falei, mas como é que vamos fazer a igreja? Já é pequeno. Mas o Recanto Carisma tem 24 mil metros. Só o primeiro auditório tem 600 metros quadrados. Só o refeitório, agora tem um aleluia, quer ver? 540 metros quadrados. O campo Daniel Matos Fernandes, 40 por 22. Mas eu não imaginava aquela faixa ali, endividada, rolo, penhora até com o governo. O cara comprou, pagou, tirou todas as penhoras e vendeu para nós. Você precisa começar a perceber Deus. Você olhar com olhos de fé. Mas fechou. A resposta foi não. Mas louvado seja Deus que Ele está trabalhando já. Ele faz tempo já que Ele já tinha pensado já. Ele está fechando agora, porque Ele vai abrir algo lá na frente lá. Porque sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Alguém acredita nisso? Aquela menina perdeu os pais. E ela deve ter perguntado para Deus: por que isso aconteceu comigo? Aí ela foi morar com Mardoqueu. Mardoqueu manda ela para o concurso de Miss Rainha. E ela ganhou como rainha. E ela salvou todo o povo judeu. Você precisa começar a perceber, e algumas coisas estão acontecendo que você está reclamando, que está te abatendo, te afligindo. Na tua vida é Deus. Fala para alguém do lado assim: na tua vida tudo é Deus. Eu vou ler essa história agora para você, está aqui no telão, vou ler para você, me acompanha aqui para você perceber. A gente demora muito, é isso que eu queria ministrar, porque a nossa fé ela não pode ser assim, ela tem que ser rápida para perceber. É Deus, olha ele aí, olha, é Deus, Deus está nesse negócio, é Deus. Mas como se a resposta foi não? Espera, o choro dura só uma noite, a alegria vem pela manhã, Ele está trabalhando. Espera, você tem que perceber. Olha essa história. Gênesis 45, versículo 4 e 8, está aqui no telão, olha aqui, olha. E José disse, demora, viu gente? Demora para perceber. Quando você percebe, por isso que louvor e adoração é um negócio complicado, porque tem muita gente que está percebendo o que Deus está fazendo, da glória, e tem gente que não percebeu ainda e fica quieto. Mas você tinha que entrar num lugar desse aqui, percebendo Deus já está trabalhando ao seu favor. Pode adorar, o mar vai abrir. Adora. José disse: chegue mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito.
Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Olha, preste atenção. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que não haverá, em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui, neste país, e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá. Olhe para cá. O poço, não foram vocês. A caravana de ismaelitas, não foram vocês. Aquele homem lá, que a mulher lá doida lá me falou que eu fiz coisa errada lá, não foram vocês. A prisão, não foram vocês. Fazia tempo que Deus já estava preparando um socorro para todo o povo, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele. Eu sou governador de todo o Egito. Infelizmente, nós demoramos muito para perceber que é Deus que está fazendo algo. Eu vim pregar para você. Faz tempo que Deus já está fazendo algo para cuidar de você. Faz muito tempo. Terceiro, entregue sua vida para viver o que Deus tem preparado para você. Fala para alguém do lado, fala, entrega a sua vida para você viver tudo que Deus tem preparado. Olha aqui, enquanto você não faz isso, o que Deus tem preparado e já está trabalhando já faz tempo não acontece. A hora que você se rende, a hora que você se entrega, tudo que de antemão já tinha sobre a sua vida. E eu vou contar algo aqui agora, talvez você não saiba. Você não é um desastre. Você não é um acidente de percurso. Você não é um namoro errado. Você é um plano maravilhoso de Deus. Crê nisso? Você está me olhando com a cara assim, de quem que ele está falando? De você. É porque você deve ter ouvido assim, não foi, pastor, minha mãe e meu pai erraram. Erraram mesmo, mas Deus não errou. Você acredita nisso? Moisés nasceu numa época que toda criança que nascia sexo masculino morria ali na hora. A parteira tirava e já tinha que matar. Mas ele não foi morto. Aí colocaram ele num cesto, à beira do rio. Ele foi encontrado pela filha do faraó. Foi criado no palácio, cresceu, viu tudo lá, viu o sofrimento de um povo, mas não fez nada. Até que um dia ele matou uma pessoa, fugiu para o deserto. Preste atenção. Deus já fazia muito tempo que estava trabalhando para socorrer um povo. No deserto, Deus fala com ele. Você, aquela criança que eu não deixei que morresse, eu tenho um plano com você. Fala para alguém do lado assim, Deus tem um plano com você. Quase que eu falei para você falar assim, fala para ela assim, era para você ter morrido, isso é praga. Fala não. Mas alguns que estão aqui sabem disso, não sabem que já era para ter morrido? E você não percebeu que é Deus que está fazendo algo? E aí falou com Moisés, ele negou, ele rejeitou. Mas quando ele entendeu isso, que era Deus, e que era Deus trabalhando, e ele responde, tudo que já estava preparado lá atrás, que Deus falou assim, eu tenho ouvido o choro do meu povo. Lá atrás Deus já estava trabalhando,
por um libertador. Salmo 37:5 fala assim, olha: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Esse tudo é tudo que já está preparado para você. Você só precisa se entregar. Último, gente, deixa eu contar uma história para vocês, e eu termino aqui, já nessa parte aqui. Quando nós começamos a Carisma, isso era um sonho, que você nem imagina como eu já chorei por isso. Ter um lugar para a gente, né? Ter um lugar de encontro, de casal, de retiro. Nós vamos ter o retiro agora, 2024. Atos capítulo 29 é o título, é o tema do nosso retiro. E ter um lugar de retiro, ter um campo de futebol, Daniel Matos Fernandes, né? Ter piscina, ter quadra, ter refeitório, ter os dormitórios, né? Amanhã eu tenho reunião para fechar a laje do dormitório. Ora, vai orando aí em nome de Jesus, né? E nossa capela de oração virada para a Serra da Mantiqueira, tem um lugar lindo, grande para nós lá. Mas é um sonho, se você for lá e ver o tamanho da obra, é um sonho, né? Você tem uma ideia, o pedido de madeira, ele faz pedido de madeira, minha perna treme assim, ó, madeira. Quando fala ferro, gente, eu começo a clamar, Senhor, porque é muita grana, não é pouco não. Aí nós tínhamos esse sonho, corremos atrás, tentamos, e não, e vai, e não, e não consegue, mas sonho é sonho, muito tempo. Um dia eu recebo uma ligação, uma pessoa falando: pastor, o senhor pode ajudar um pastor? Eu falei: como assim ajudar um pastor? Ele falou: tem um pastor passando uma dificuldade, uma luta grande. Ele tem o povo está com ele, um povo bonito, eles estão trabalhando, eles estão fazendo a obra, mas ele está precisando de ajuda, porque aconteceu algo, e eles ficaram sem nada, eles não têm nada lá, não tem cadeira, não tem som, não tem nada, tem microfone, eles não têm nada. E nós tínhamos, como temos, hoje temos também, nós temos uma igreja montada só para retiro. Cadeira, som, microfone, temos tudo montadinho, a gente não tira nada daqui. Vai para o retiro, leva o que nós tínhamos isso, cadeira, púlpito, som, microfone. Eu chamei o pastor e falei para ele: leva tudo isso e vai fazer a obra. Pega tudo. Ele até levou um susto, porque cadeira, púlpito, microfone, som, uma igreja montada. Ele levou, feliz da vida. Nós fomos lá, fizemos evangelismo lá com ele, lá no lugar lá. Maravilhoso, foi algo sensacional. Fizemos lá, foi muito bom, demos tudo. Passou um tempo, ele me liga: vamos tomar café? Eu falei: vamos tomar café. Aí ele falou assim: rapaz, fui abençoado. Eu falei: fui. Minha mulher ganhou uma herança. Gente, meus olhos viram na hora assim, ó. Seu não? Eu sei que é Deus, cara, Deus está nisso. Ele falou: herança do quê? 6 alqueires de terra. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu travei. Não saiu nada da minha boca, fiquei quieto. Ele foi embora. E eu vendo o recanto ir embora. Aí passou, fui orar, vamos orar, falar com Deus. Aí liguei para ele: vamos tomar café? Ele falou: vamos tomar café. Aí ele veio. Falei: cara, vende um alqueire para a gente. Ele falou: agora, para vocês? Puxa, um alqueire, gente, 24 mil metros,
com rio passando pelo nosso terreno, à beira do asfalto. Chamei os corretores para avaliar o imóvel. Uau, 400 mil. Para nós é muito dinheiro, mas é muito. Teve corretor que ainda falou assim para mim: pastor, se o senhor chegar junto mesmo com 350 mil na mão, o senhor leva. Se fosse 50, 350, como chegar junto? Vamos orar. Marquei outro dia, vamos tomar um café. Fiz a proposta de 200 mil em 20 parcelas. Ele falou: o terreno é de vocês. Compramos, pagamos. O primeiro auditório já está levantado. Estamos começando a cobertura bem devagar, 600 metros quadrados. O dormitório, o auditório infantil, 400 metros quadrados. Refeitório, 540 metros quadrados. Cozinha, 115 metros quadrados. Dormitórios, 360 metros quadrados embaixo, mais 360 metros em cima, com vestiário. Você está me olhando querendo ir lá? Não, eu estou construindo, calma. Campo de futebol, piscina, rio. Tem acerola, já plantei acerola. Aí você agora faz essa pergunta para mim: quando foi que Deus começou a fazer isso? Quando nós nem éramos carisma ainda. Quando você nem estava aqui ainda. Quando eu não estava aqui ainda. Porque os planos de Deus são muito mais altos que os nossos. Eu termino. Como é que eu percebo que já faz tempo que Deus está fazendo algo? Deixa Deus terminar o que Ele começou. Fala para alguém assim do lado: deixa Deus terminar o que Ele começou. Senão você nunca vai ver isso. Minha mãe contou para mim isso ela mesma falou. Minha mãe, ela não tinha como educar uma criança, criar uma criança, sustentar uma criança. Foi um erro que aconteceu. O homem não quis assumir o erro e ela ficou sozinha. E minha mãe mesmo me contou isso. Eu entendo isso, de verdade, entendo, porque não sabia ler, escrever, não tinha dinheiro para nada, não tinha lugar para morar, não tinha nada. E ela tentou, inclusive, tirar, mas não conseguiu. E aí ela está no quarto, vai para a sala de cirurgia para ter a criança. A única ideia de Deus para minha mãe era uma imagem. E lá tinha uma imagem de Nossa Senhora, assim, grande no quarto, assim. Ela olhou para a imagem. Era a ideia dela de Deus. Ela não tinha outra ideia de Deus. E ela falou com Deus. E ela falou assim: eu não tenho como criar essa criança. Eu não tenho como educar essa criança. Eu não tenho como sustentar essa criança. Mas eu entrego essa criança nas suas mãos. Olhe para mim. Essa criança está pregando para você hoje. Porque faz muito tempo que Deus está cuidando de tudo para você. Faz muito tempo que Ele ama você. Faz muito tempo que Ele não tira os olhos de você.
Você desistiu várias vezes, mas Ele nunca desistiu de você. Nunca. Eu termino com esse texto. Nós vamos nos render a ele aqui. Jó capítulo 42. Jó disse: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos, porque Deus tem plano com a minha vida. Maria disse isso: compre em mim o que o Senhor já tem, há muito tempo preparado. Compre em mim, termina o que o Senhor começou. Deus teve que dizer para Davi: sabe quanto tempo faz que eu estou trabalhando, cara, para fazer para você? Você estava no curral das vacas, seu pai esqueceu de você, eu não esqueci. Faz muito tempo que eu estou fazendo algo por você. Faz muito tempo. José foi jogado no poço, pensou que era o fim, era o começo do que Deus já tinha preparado para fazer. Então eu vim falar para você: entrega a tua vida para viver o que Deus vai fazer. Um dia Deus falou: me entrega teu filho. Quando ele entregou o filho, Deus falou assim para ele: agora eu te abençoarei, porque faz muito tempo que eu comecei isso na sua vida, agora eu vou concluir. E em você todas as famílias vão ser abençoadas. Deixa Deus terminar o que Ele começou. Curva a sua cabeça só um pouquinho, fecha os teus olhos.